Olá, bloco de duas estacas não gera binário de cargas. Isso é um problema que eu vejo engenheiro regularmente falando. Eu tenho um pilar, eu vou fazer um bloco de duas estacas, esse pilar tem forças horizontais pesadas, tem um momento pesado. E aí uma estaca só precisa suportar tração e a outra estaca só precisa suportar compressão. Que é uma maluquice completa, isso demonstra que o engenheiro não tem noção nem de estática. Tá? Mas vamos lá então. Tá? Um erro comum é achar que uma fundação com duas estacas, o bloco cria um binário de cargas, onde uma estaca só precisa resistir compressão e a outra só tração, ou a depender do caso, dependendo da compressão total do pilar acima dela, ambas comprimidas, só que com valor diferente. Tá? Bom, primeira questão, por isso que eu falei é um erro de estática, é que uma viga bidimensional é isostática quando ela possui três vinculações de primeiro grau, ou seja, três reações. Tá? Respondendo três equações. Eu tenho três equações, força em x, força em y no momento, eu tenho que ter três reações. Ok? Tá? Como base, são três apoios, dois verticais e um horizontal, no caso de blocos. Mas é possível dois horizontais e um vertical ou apoios diagonais. Tem várias maneiras, desde que eu tenha três vinculações e que nem todos estejam no mesmo eixo, uma estrutura estática. Ok? E o binário não é três reações. Imagina, eu tenho três reações. Quando eu tenho três, como é que eu chamo? Binário. Faz algum sentido? Não. Tá? Mas por que falam do binário? Porque na literatura você vai encontrar que o momento fletor pode ser convertido em um binário. Todos os esforços da fundação? Não. Apenas o momento fletor. Mas vamos lembrar que uma fundação vai ter três esforços base: axial, cortante e momentos. Okay? E se a gente for pensar uma estrutura que tem esforços tridimensionais, eu vou ter axial, cortante nos dois eixos, momento nos dois eixos, mais o torsor ainda. Ok? Tá? E desses, apenas a axial e os momentos em um dos eixos a gente pode considerar realmente que transforma só em carga de compressão ou tração. Tá? Todos os outros podem gerar momentos ou podem gerar outras forças horizontais. Tá? Então, a axial é puramente vertical. Tá? Então, se eu tenho um bloco de duas estacas e as duas estacas estão alinhadas, digamos, o eixo das estacas está alinhado ao eixo dos pilares, e o pilar tem 50 toneladas, vai 25 para cada estaca. Tá? Se eu tenho duas estacas, então, sei lá, 2 metros uma da outra, e eu tenho 20 toneladas força metro, 20 sobre 2 metros de distância, vai 10 toneladas para cada uma comprimida, outra tracionada. Beleza! Mas a cortante, que a gente não pode ignorar, deve ser resistido com força horizontal. Daí você vai dizer, tá, mas a força cortante é baixa, eu tenho força cortante é pouquinha coisa, eu posso ignorar. Não. Tá? Em pilares prediais usuais, com estacas adequadas, seja do diâmetro adequado, não entupindo com blocos de mais de 10 estacas, igual muito doido faz, por não entender de custo, né? Longe do núcleo rígido, isso até é o caso. Então, um pilar gravitacional de um prédio, beleza, mas não o caso geral. Um núcleo rígido vai ter forças horizontais pesadas e é maluquice completa imaginar isso aqui num galpão, em um muro, qualquer outra situação desse tipo, que vai ter forças horizontais consideráveis. Tá? O que fazer então? Bom, primeira coisa, não esquecer que tem força cortante. Okay? Não esqueça que existe força cortante. Realmente, uma estaca pode estar tracionada e outra comprimida, mas ambas vão ter uma flexão gerada pelo cisalhamento. Okay? Se você está no cisalhamento, o concreto suporta tranquilo o cisalhamento, porque, pensa, eu tenho uma estaca robusta para um cisalhamento pequeno, não é problema. Tá? Quando o engenheiro fala que cisalhamento não é problema, novamente demonstra falta de conhecimento de estática, porque se você integrar os cisalhamentos, você tem um momento. Então, o momento é gerado pelo cisalhamento. Um momento extremamente crítico, como é que o cisalhamento não é? Tá? Então, a questão é, quando eu tenho a força horizontal, e se eu tenho ventos, tenho forças horizontais consideráveis, eu vou ter força horizontal, né? Eu vou ter uma cortante além do momento. Né? O que vai acontecer é que eu tenho que... Esse cisalhamento vai gerar momentos em cada estaca. Okay? Não só vai gerar momentos em cada estaca, mas ele também pode gerar esforços adicionais, deformação adicional e também, mal bem, ele gera próprios cisalhamentos na estaca, tá? Que deve ser verificado. Tá? Então, a questão é, isso deve ser modulado. Como? Bom, eu tenho um vídeo já no canal chamado Como encontrar carga vertical, horizontal e momento resistido em estacas. Tá? Assista esse vídeo, você tem que modular para cargas verticais, horizontais e momento fletor.
Tá? E você tem que modelar a estaca. Você não pode imaginar que a estaca está só puramente comprimida ou puramente tracionada. Primeiro, porque puramente comprimida não existe. Tá? Toda peça comprimida tem flexo-compressão. Mas a segunda coisa é que ela vai ter forças horizontais que vão gerar momento. E eu ter um bloco não vai eliminar o momento gerado pelo cisalhamento, porque o bloco não suporta cisalhamento. Porque o cisalhamento vai continuar existindo nas estacas. Se existe cisalhamento, eu integro, eu tenho um momento. Se eu tenho um cisalhamento X, né, eu vou ter X vezes uma certa distância de momento. É impossível não ter. Tá? No vídeo eu demonstro isso. Claro, em obras complexas é possível aplicar mais artifícios. Em muros, onde a cortante é gigante, por exemplo, é possível englobar o empuxo passivo, não apenas a resistência do solo como molas, coeficientes de Winkler. Okay? Em galpões, é possível combinar duas estacas de maneiras diferentes, não limitado a duas estacas iguais no eixo do pilar. Uma questão que gasta dinheiro à toa, que é uma maluquice que em galpões, por exemplo, não faz o menor sentido, é que tem um pilar, e daí vai ser feito lá um bloco de estacas, e é feita uma estaca do lado direito e uma estaca do lado esquerdo do pilar, para que o eixo das estacas fique alinhado com o eixo do pilar. O que num prédio faria sentido, mas que num galpão não faz o menor sentido, e faz queimar dinheiro à torto e à direito, e é possível economizar muito sem modificar isso. Ok? Tá? E para esses casos, eu tenho os cursos abaixo, o curso de metálicas, o curso pré-moldado e o módulo de contenções, onde eu demonstro na prática dimensionamento e otimização de fundações com forças horizontais, que a gente tem que modelar elas, ok? Demonstro no vídeo no canal como modelar, mas a gente tem que aplicar otimizações pesadas muitas vezes, porque um móvel de pequeno porte, ok, eu dimensionei, achei um jeito que funciona ok, mas conforme a obra vai ficando maior, a otimização cada vez gera uma economia maior, beleza? Mas por enquanto seria isso então. Tá? Lembre que se eu tenho três reações, não pode ser um binário. Eu posso usar um binário para derivar um momento, mas eu não posso imaginar que as estacas vai estar só puramente num binário e não vai ter nenhuma outra força. Não, vai ter a força horizontal, que é extremamente crítica. Muitas vezes ela é mais crítica que o momento. Em muros de contenção, sempre é mais crítica que o momento. Tá? E em galpões, talvez até não seja, mas ela tende a ser bem considerável também e pode ser o que gera mais armadura necessária em uma estaca, por exemplo. Beleza? Mas por enquanto seria isso então. E até a próxima aula.